Fala, galera do Marra Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Marra Brasil News, edição número 201. Se você não é no canal, seja muito bem-vindo. Marra Brasil News é o seu compilado de notícias, é um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Uma semana que estava sendo muito tranquila, né? Semana pré-draft, né? Semana que vem já temos o draft. E ontem tivemos uma entrevista, né, do Sean Payton com o George Payton para a mídia, né? Via Zoom. Então, estou trazendo aqui para vocês algumas coisas que foram faladas, muito interessantes, e fiquem até o final do vídeo porque está bem legal. Lembra vocês que eu sempre peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e também deixar o seu comentário, né? Se vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é bom, recomenda para mais pessoas. E se vocês deixam o seu comentário, é importante para a gente, para ter o feedback, e para a gente entender aquilo que vocês estão pensando. Então, conversem conosco, deixem o vosso comentário, tá bom? Lembrar vocês aqui, ó, antes da gente entrar no nosso resumo da semana, é importante lembrar vocês que essa semana teremos muitas lives, né? Teremos ali a live especial, a nossa super live, Super Mario High Brasil Show, no primeiro dia do draft, conteúdo aberto para todos vocês, todas as pessoas. Então, a partir das 20h50 estaremos ao vivo, eu, André, toda a equipe ali, para repercutir todas as escolhas, né? As 32 escolhas, iremos repercutir ali e vamos torcer para o Broncos fazer. Primeiro para ele fazer uma escolha na primeira rodada, né? Vai que o Broncos desce e não faz. E depois para essa escolha ser muito boa, né? Deixa eu colocar aqui vários prospectos, né, na capa. Não sei quais deles estariam disponíveis para o Broncos na 20, talvez nenhum, talvez poucos. Ou, né, caso o Broncos tenha amor demais por algum desses prospectos, quem sabe o time não sobe, né, para pegar um deles. E lembrar vocês também que na sexta-feira nós temos o dia 2, né? O dia 2 do draft. E no dia 2 do draft, a gente vai fazer uma live repercutindo essas escolhas, né? Exclusivo para os nossos membros, como fizemos nos últimos anos, né? Então, se você ainda não é membro do Marra Brasil, não perca mais tempo. Venha fazer parte do clube de membros do Marra Brasil. Tem muitas vantagens, muitos benefícios, brindes exclusivos. Falando de draft agora, por exemplo, mais uma vez o William e o Felipe desenvolveram um guia, né, para falar dos prospectos, né, exclusivo para os nossos membros. Se você é membro Elway, né, um nível mais alto que nós temos, você também ganha um guia exclusivo on the clock. Então, a gente tem muitos benefícios. Também fazer parte da equipe do clube de membros Marra Brasil, né? Como eu disse para vocês, nós temos 3 planos: o plano Demaryius Thomas, o plano Peyton Manning, o plano John Elway, e você tem vários benefícios, e um deles é você participar de conteúdos exclusivos, como essa live, que vai ser na sexta-feira, né? Agora vamos repercutir um pouco, e antes de trazer aqui as declarações, é importante trazer isso aqui, ó. As escolhas do Denver Broncos nesse próximo draft. O Denver Broncos, ele tem 7 escolhas, né? Tem uma escolha de primeira rodada, a escolha número 20, uma escolha de segunda rodada, a escolha número 51, uma escolha de terceira rodada, a escolha 85, uma escolha de quarta rodada, a escolha 122, uma escolha de sexta rodada, 191, e outra escolha de sexta rodada. Aliás, 3 escolhas de sexta rodada: a 191, a 197 e a 208. Não temos escolha nem de quinta, nem de sétima. Eu realmente acredito que pelo menos 2 escolhas de sexta vão virar uma quinta, ou 3 escolhas de sexta vão virar talvez uma quarta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser bem interessante esse draft. Agora vamos falar um pouquinho da entrevista que aconteceu ontem, né? O Sean Payton e o George Payton responderam bastante coisas interessantes para a mídia, e eu peguei as principais declarações para trazer aqui para vocês. O Sean Payton disse que os Broncos podem, né, ligar para o Bo Nix durante as reuniões de draft para perguntar a ele sobre jogadores de Oregon. Inclusive, o George Payton falou que fez isso algumas vezes com o Pat Surtain, portanto, de caras de Alabama, ou caras que ele jogou contra, né? Porque é muito comum eles fazerem isso. Disse que é muito valioso, né, que ele e o Sean Payton estão indo para o terceiro draft deles juntos.
Ele falou, nós estamos alinhados em como nós queremos montar este time. O Sean Payton e o George Payton são tão próximos assim durante o processo de draft que eles sentam próximos uns aos outros, né? O Sean Payton até brincou que ele bebeu a garrafa de água do George Payton sem querer num outro dia. Né? Eles se dão muito bem, mostram que eles estão realmente muito próximos, né? O Sean Payton disse que tem muitos corredores nesse draft, né? Se referindo a running backs, e que adicionou que ainda tem muitos tipos de running backs nesse draft. O George Payton disse que ele faz muitas ligações esta semana e na próxima semana sobre potenciais trocas na primeira rodada. Diz que ele fala com praticamente todos os GMs na NFL e o processo já começou e começa realmente a pegar no breu ali, começar a aquecer mesmo na próxima semana. Disse que é o draft que ele se sente mais preparado, né? Em grande parte por causa da continuidade do time, né? Disse que tem muitas razões pelas quais eles trazem jogadores para visitas top 30, né? Top 30. Não significa que eles amam um jogador. Essa pergunta, o contexto dela foi o seguinte, que foi feita a pergunta para ele assim, por que alguns jogadores eles trazem para o top 30 e outros jogadores eles simplesmente fazem zoom, ou só vem no combine. Aí ele falou que muitas vezes jogadores que eles trazem no top 30 por exemplo, aquele jogador que ele não conseguiu ver a situação médica no combine, jogador que eles não conseguiram conversar ou no combine, não conseguiram ver de perto, que eles têm interesse de ver de perto. Então, ele falou que não significa que você ama um jogador, mas você quer ter o máximo de informações possíveis sobre aquele atleta. Sean Payton foi perguntado sobre a questão de cada vez mais diminuir o gap, né, diminuir a distância ali na FC West com o Kansas City Chiefs para potencialmente brigar pela divisão, né? E ele falou, a gente não pode ter medo, né, de falar quais são os nossos objetivos e onde nós vemos que este time se encontra. Né? Ele falou sobre isso porque o Broncos melhorou, né, fez adições muito interessantes na off-season, e falou, nós não podemos ter medo de dizer quais são nossas aspirações, os nossos objetivos. Perguntado sobre o corpo de wide receivers, né, ele falou que vai ter adições para a posição de wide receiver até o training camp, ou via free agency, né, ou no draft. Mas ele está muito feliz com Cortland Sutton, Devon Villey, Marvin Mims e o Troy Frank. O Sean Payton ainda disse que pegaram um running back, ainda comentou sobre a possibilidade de escolher um running back nessa primeira rodada. Ele falou, eu já fiz isso 2 vezes, Red Bush e o Mark Ingram, né, quando ele era técnico do New Orleans Saints. Diz que depende muito de acordo com a sua visão. Ele falou o seguinte, se você realmente tem uma visão clara, né, da forma como você quer usar este atleta, é um fator. Então ele não descartou, ele falou que é isso, é uma questão de você ter uma visão para aquele atleta e como você pode utilizá-lo para maximizar o seu time, né? O George Payton disse que eles sentem que vai ter um jogador similar na posição 20 que vai ter na posição 10. Então eles acham que não vai ter um gap muito grande entre a posição 10 e a 20. Diz que os Broncos acreditam que tem uma grande força nesse draft, na segunda, na terceira e na quarta rodada. Disse ainda o Sean Payton que vai ter um foco bem grande do Denver Broncos na posição de running back nesse draft, né? E quando foi perguntado sobre o quão importante vai ser para ele adicionar armas para o Bo Nix no draft, ele falou, tem 2 aliados que ajudam ao quarterback, né? É uma boa defesa e um bom jogo corrido. Né? Vamos falar que a nossa defesa está muito boa, principalmente com as adições que foram feitas nessa off-season, né? Principalmente o Drew Greenlaw e o Tuano Hufanga, né? E eu acredito que vai vir mais adições na defesa também. É uma defesa que vai ficando cada vez melhor e mais parruda, né? E realmente precisa de um jogo corrido, porque senão você coloca o seu quarterback toda hora em situação de passe clara e situações longas, né? Então, se você tem um jogo corrido para ajudar o seu quarterback, você não deixa o seu jogo unidimensional, né? Você se torna um time imprevisível.
Disse que nós estamos focados em posições chaves, né? E disse que vai ter algumas posições que vai ser difícil para a gente endereçar no nosso time, né? Então, eu acho que as posições chaves são as posições que a gente tem buracos, né? Eu vejo o Broncos talvez endereçando o DL, tight end, running back, e aí é ver como o board cai para endereçar também algumas outras posições. O George Paton falou que você não consegue ver muitas vezes jogadores que vêm da faculdade fazendo a pass protection num nível alto, né? A proteção ao passe num nível alto, né? Isso referindo principalmente aos running backs, né? Ele falou que você dá uma olhada em características, né? Para ver se os running backs podem se tornar bons nisso. Eu acho, baseado nisso que ele falou, o Henderson, se eu não me engano, de Ohio State, eu acho que tem características boas para talvez performar bem como a proteção ao passe. Vamos ver se isso realmente acontece e se ele é selecionado, né? Sean Payton foi perguntado se vale a pena draftar um running back na primeira rodada, né? E aquilo que eu falei para vocês, eu repito, depende muito da visão que você tem, né? Em como você quer usar esse jogador, né? E ele falou, eu acho que é somente a visão, né? O sentimento do time sobre o quão bom aquele atleta é, aquele jogador é. E falou que ele está aberto à ideia, o George Paton também está aberto à ideia de pegar um running back na primeira rodada, se aquele jogador valer a pena, né? E aí, mais uma vez, o Sean Payton comentou sobre o corpo de wide receivers do Denver Broncos, né? Ele falou, nós draftamos 2 wide receivers no ano passado. As boas notícias são, depois do primeiro ano, nós realmente gostamos do progresso deles. Também pontuou para o Marvin Mims, né, dar um salto do ano 1 para o ano 2. O mesmo poderia acontecer com o Troy Franklin e o Devon Villey. E ele ainda comentou sobre o Cortland Sutton, que ele é um modelo muito positivo e líder para os caras, né? E ainda falou o seguinte, nós estamos satisfeitos com os 2 que nós selecionamos no ano passado, né, referindo-se ao Franklin e ao Villey, um que nós selecionamos 2 anos atrás, o Marvin Mims, e os caras que já estão aqui. Então, acho que dificilmente, né, gente, vai vir um wide receiver nesse draft em posições altas, né? Então, eu acho que o foco, pelas entrevistas, bem claro, é running back e DL, defesa. Né? Ele fica batendo na tecla de que os aliados para um quarterback são uma boa defesa e um bom jogo corrido. Eu acho que é isso que o Broncos vai focar mais. E eu acho que está certo. Eu acho que a gente se colocou numa posição onde a gente pode escolher um bom atleta na posição 20, sem uma need gritante. Obviamente, nós temos uma need de running back, mas não necessariamente a gente tem que escolher na primeira rodada, porque é um draft muito interessante na posição. Então é isso, né? Eu achei uma entrevista muito legal, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, achei muito boa. Esses são os principais pontos, né? Estou gravando o vídeo hoje mais cedo, por enquanto não teve nada de notícia hoje, né? Semana que vem, acredito que não teremos também outra entrevista, a não ser pós primeira rodada e pós draft. Lembrar vocês que faremos as nossas lives na semana que vem, como eu disse, aqui a live aberta, né? No dia 24/4 para todos vocês, né? Onde repercutiremos todas as 32 escolhas da primeira rodada. E no dia seguinte, o dia 2, faremos uma live exclusiva para os nossos membros, né? Então, se você ainda não é membro do Mile High Brasil, vai lá, se inscreve, torne-se membro do Mile High Brasil e vem fazer parte da live conosco, né? E todas as repercussões e informações que ocorrerem relacionadas ao Denver Broncos, né? No dia do draft, nos dias do draft, né, nos dias 1, 2 e 3, a gente vai repercutir também na nossa live que a gente vai trazer posteriormente do draft e também no Mile High Brasil News especial que todo ano a gente faz, tá bom? Desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado,
uma ótima Páscoa para todos, né? E vamos torcer porque semana que vem o Broncos vai fazer umas escolhas importantes, quem sabe o time não fica mais forte. Beleza, meus amigos? Mais uma vez convido vocês para virem para as nossas lives, teremos sorteios de brindes, vai ser muito, muito, muito legal. Contamos com vocês, contamos com a audiência e uma ótima sexta-feira, boa Páscoa aí, ó. Go Broncos. Valeu, galera. Falou!